Graça e paz, meu irmão, boa noite. Hoje, dando então continuidade à nossa série de mensagens, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 5. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é impopular, mas, como eu costumo dizer, se é bíblico... Opa! Chegou? Ixi, rapaz. Hoje eu quero falar sobre a disciplina na igreja. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito sensível, entretanto, extremamente necessário. 1 Coríntios, capítulo 5. O tema da mensagem hoje é a disciplina na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Meus irmãos, como nós vimos anteriormente nos 4 primeiros capítulos, Paulo ele tratou da doutrina que seria aplicada na igreja, mostrando para a gente o perigo da divisão da igreja, mostrando para a gente que a igreja ela precisa ter maturidade, quantidade, qualidade, mostrando para nós o grande problema de pregadores que não têm compromisso com a verdade. E agora Paulo vai fazer uma aplicação de tudo aquilo que ele ensinou. E ele começa com um assunto doutrinário, que não é nem um pouco popular. Paulo aqui, em todo esse capítulo, está tratando especificamente da disciplina na igreja. Paulo vai mostrar para mim e para você nessa noite, que por mais que seja dolorosa, muitas vezes a disciplina é necessária. Ele nos ensina, meus irmãos, que igreja onde não há correção, o amor não é responsável. Em outras palavras, o que Paulo vai nos ensinar aqui é que uma igreja que tolera qualquer coisa acaba não tendo valor nenhum, nem para o mundo e nem para Deus. Vale a gente lembrar que essa igreja estava enfiada em uma cultura que era totalmente destruída na questão moral. Em Corinto ficava o templo de Afrodite, e Afrodite era a deusa do amor e do sexo. Esse templo ele ficava localizado no topo do Acrocorinto. E esse templo exercia grande poder religioso sobre aquela população. Para vocês terem uma ideia, a imoralidade sexual em Corinto ela era tão grande, tão intensa, que o verbo grego korintiazomai era sinônimo de libertinagem. Então, se alguém era chamado de corintiano, ou se dissesse que a cidade estava corintianizada, significa que aquela cidade era imoral.
Isso não tem nada a ver com futebol, meus irmãos. Não tem nada a ver com Corinthians. Mas é a cidade de Corinto que era chamada assim. Porque a libertinagem e a promiscuidade era uma marca registrada da cidade de Corinto. Só que também, nessa mesma cidade... Obrigado, Rosário. Deus te abençoe. Nessa mesma cidade, irmãos, tinha o maior monumento a um homem chamado Apolo. E o monumento desse homem era uma figura que expressava a beleza do corpo masculino. E isso induzia aquele povo à prática homossexual. E é dentro desse ambiente promíscuo que essa igreja se encontra. E é dentro desse ambiente que Paulo então vai iniciar a sua carta, denunciando uma prática imoral dentro daquela igreja. Então confira comigo, por favor, a partir do versículo 1, o que Paulo vai dizer. Ele diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Meus irmãos, Paulo inicia esse capítulo abordando um problema sério dentro da igreja de Corinto, a imoralidade sexual. Paulo aqui está fazendo uma denúncia de um pecado que nós conhecemos como incesto. Apesar daquela mulher não ser a mãe biológica daquele jovem, ela era a madrasta dele. E desde a lei do Antigo Testamento, isso era proibido. E o grande problema que a gente vê aqui é que Deus usa a igreja para influenciar o mundo. Só que hoje está acontecendo exatamente o contrário. É o mundo que está influenciando a igreja. E meu irmão, quando a igreja começa a imitar o mundo, automaticamente ela vai começar a perder os seus valores e a sua influência. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que esse pecado era tão grave que nem os mundanos aceitavam. Paulo está falando que era uma imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios acontecia. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que a igreja, ela estava tolerando um pecado que nem o mundo normaliza. Você já parou para pensar, por exemplo, quando alguém é preso por estupro, o que acontece com o estuprador dentro da cadeia? Nem os bandidos aceitam, nem o presidiário suporta. E lamentavelmente, dentro das igrejas, nós temos muitos desses escândalos de abuso. E eu acredito que anteontem vocês viram como foi propagado e ainda está sendo propagado a pregação de uma irmã chamada Helena Raquel, nos Gideões, falando sobre abuso sexual e violência doméstica dentro das igrejas, de mulheres que sofrem na mão de homens que se dizem homens de Deus, mas que silenciam mulheres que são violentadas. Meus irmãos, isso infelizmente é mais normal do que a gente possa imaginar. E é esse tipo de pecado que infelizmente muitas igrejas toleram, porque tem medo da liderança, porque acham que líderes são intocáveis. E Paulo aqui está dizendo: não tolerem nenhum tipo de pecado, não normalizem aquilo que Deus nunca normalizou, porque nem o ímpio suporta esse tipo de coisa. Você parou para pensar, meu irmão, que o incesto que Paulo está colocando aqui é algo que a igreja estava aceitando e que não era só reprovado por Deus, mas o mundo também reprovava? Isso é muito sério, meu irmão. A gente tem que parar para pensar que isso é um pecado que estava escandalizando mesmo pessoas que não tinham fé em Cristo. Só que o negócio piora um pouquinho mais, porque você para e pensa: meu Deus, a igreja se escandalizou com isso. Mas olha o que a igreja fez com esse caso. Versículo 2: e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. O que Paulo está dizendo aqui? O problema não era só o pecado em si, mas era a resposta da igreja em relação a esse pecado. Em outras palavras, meu irmão, Paulo está dizendo aqui que essa igreja estava cheia de arrogância, e na verdade eles deveriam estar em luto por causa do pecado do incesto. Só que ele diz que eles ficam mais soberbos por causa desse pecado. Eles não lamentaram o pecado de incesto cometido por esse jovem. Meu irmão, entenda uma coisa: quando a igreja se orgulha de ser tolerante com o erro,
Quando a igreja, ao invés de ficar triste, tomar uma atitude, isso é sinal de que essa igreja já perdeu o seu propósito. Se uma igreja é tolerante com o pecado, se uma igreja faz vista grossa para alguns delitos, se a liderança ela é parcial em relação a quem ela vai disciplinar, saiba disso, Deus não está presente. Não tem, meu irmão, como a gente ser igreja e agir de parcialidade. Tem que existir uma diferença entre você tolerar a fraqueza do ser humano e você celebrar a rebeldia espiritual de alguém. Uma coisa, meu irmão, é você cair. A outra coisa é você ter prazer na queda e continuar caindo. E esses que pecam deliberadamente precisam ser disciplinados. Nós precisamos entender que toda igreja madura chora pelos seus pecados. Uma igreja madura não tolera o erro. Mas infelizmente nós estamos confundindo inclusão e tolerância com amor. É só você parar para ver alguns redutos. O que é igreja legal hoje? Igreja legal é aquela que imita o mundo. É aquela igreja onde tu entra e tu faz o que tu quiser. Aqui ninguém vai te corrigir. Meu irmão, a gente te ama tanto, mas tanto, que você pode ficar à vontade para fazer qualquer coisa. Só que tem um porém. Você tem que ser dizimista fiel. Você tem que ser ofertante. Tudo que eu mandar você fazer, você tem que fazer para a glória de Deus. Então, se você botar dinheiro nessa igreja e fizer a obra, pode ficar à vontade para você fazer o que você quiser. É assim que as pessoas estão vendo o evangelho hoje. Você vale por aquilo que você pode oferecer, mas ninguém está preocupado com a tua vida espiritual. Ninguém está preocupado de você levar uma vida santa. É assim que o Corinto estava. E é assim que muitas igrejas estão hoje. Agora, o que é o mais louco disso tudo? É que de fato a maioria dessas pessoas realmente se tornam soberbas, ao ponto de chamar aquele que prega contra o pecado, aquele que exorta e corrige alguém, de religioso, de fundamentalista. Que se você disciplina alguém, meu irmão, você é inimigo, você não ama. E Paulo está dizendo aqui, igreja, não tolere o pecado. Mas parece que hoje pregar contra o pecado é um problema. Você acaba se tornando rival de alguém, porque você quer corrigir a pessoa. E eu me pergunto, meu Deus, que Bíblia as pessoas hoje estão lendo? Será que rasgaram 1 Coríntios 5 das Escrituras? Porque a disciplina, muitas vezes, meu irmão, ela se faz necessária. Só que na mente das pessoas parece que o pecado tem que ser tratado com leveza e com conivência. Aí Paulo dá mais um salto. E aí ele toma uma decisão de longe e fala para a igreja tomar essa decisão junto com ele. Versículos 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo vai nos ensinar aqui 3 coisas nesses textos. Primeiro, mesmo ausente, ele tem autoridade. É o que está lá no versículo 3. Ele não estava fisicamente lá em Corinto, mas baseado na autoridade dada a ele por Jesus e buscando o zelo pela saúde da igreja, ele age como se estivesse presente. Segundo, lá no versículo 4 eu aprendo aqui que existem disciplinas que são feitas em comunidade. Olha o que ele diz, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito. E aí, conforme eu estava lendo e estudando isso aqui, eu falei, meu Deus, isso vai dar ruim. Mas eu não posso brigar contra o texto bíblico, meu irmão. Existem pecados que são vocês que precisam decidir a disciplina do membro. Tem coisa que eu não posso disciplinar sozinho. Eu não sabia disso. Aprendi estudando esse texto. Então existem situações que precisam ser levadas para a igreja. Sabe por que eu aprendo isso? Porque, vou dar um exemplo simples aqui. Digamos que o diácono Sério pulou a cerca. Falou, Vânia, arrumei outra mulher, não quero mais nada contigo. Eu vou ter que desligar ele do diaconato.
e eu tenho que levar o caso dele para a igreja. Eu não posso tomar essa decisão sozinho. Eu não posso tomar essa decisão com o ministério diaconal. Só que o que vai acontecer? Aquelas pessoas que têm afinidade com o diácono sério vão ser contra. Vai ficar do lado dele. E o que isso vai ocasionar? Divisão. Só que a igreja que decide. E se a igreja for conivente com o adultério dele, meu irmão, alguma coisa está errada. Agora digamos que eu faça isso sozinho. E aquele povo que tem afinidade com ele vai ficar contra mim. Digamos que o irmão João é amigaço do Salim, vai ficar de mal comigo, porque eu excluí o Célio do diaconato. E não importa o pecado que ele cometeu, ele vai ficar contra mim por questão de afinidade. Então quando eu olho esse texto aqui, eu vejo, meu irmão, que apesar disso dividir opiniões, se nós não disciplinarmos em conjunto, isso contamina a igreja. Então existem decisões que não é o pastor que toma sozinho em relação à disciplina. Paulo está ensinando claramente. Existem casos que a igreja precisa estar ciente. Aí a gente tem outro problema. Pastor vai expor a pessoa. O que a gente faz com o texto? Porque isso, meu irmão, não é maldade. Isso é amor. O problema é que hoje a gente confunde amor com conivência. Se nós formos levar isso à risca, as pessoas vão dizer que a igreja está expondo o pecado de uma pessoa. E aquele que tem problema de relacionamento vai aplaudir isso, mas o que tem afinidade não vai gostar disso. Mas Paulo está ensinando, igreja saudável trabalha tanto para a bênção quanto para a disciplina em conjunto. Eu peço a Deus que não aconteça nada de grave aqui nesse lugar. Mas se acontecer, meus irmãos, a palavra é muito clara. Somos nós reunidos em assembleia que precisamos tomar certas decisões, inclusive em relação à disciplina. E terceiro, eu aprendo com esse texto no versículo 5, a decisão severa, que é o quê? Entregar aquele jovem a Satanás. Meu irmão, a disciplina aqui, percebam, tem que ser feita em nome de Jesus e reunida entre igreja. Mas aí vem essa expressão, entregar a Satanás. O negocinho complicado dentro da teologia. Irmãos, aqui entregar a Satanás é algo extremamente debatido entre especialistas do Novo Testamento. Por incrível que pareça, e até parece piada o que eu vou dizer aqui, tem gente que achava que entregar a pessoa a Satanás é invocar realmente Satanás e entregar a pessoa para o capiroto. Você já pensou nisso? Você dentro da igreja, Cristiano, invocando o diabo. Aí abre um portal aqui e fala, me dá ele. Aí te entrega. É óbvio que não é isso, meu irmão. Quando ele está falando em entregar a Satanás, ele está falando, exclua esse jovem da comunhão da igreja. E fica muito fácil a gente entender isso. Porque tem gente que acha que isso é amaldiçoar a pessoa. Tem gente que acha que isso é um momento de ira onde você está ali rogando uma praga para a pessoa, e não é. Pare e pensa comigo, a igreja promove o reino de Deus. E Satanás é o rei desse mundo. Então quando você entrega uma pessoa a Satanás, significa que você está tirando esse indivíduo da esfera de proteção da igreja. Isso é entregar a Satanás. É você entender, a igreja está sob o domínio de Deus, e o mundo é o reino de Satanás. Então entregar ela a Satanás é você dizer, ó, você não tem mais a proteção dessa igreja. E aí essa pessoa, quando é excluída da igreja, ela é exposta às ações de Satanás. Só que isso não é para destruir a pessoa, mas é para confrontar a carne dela. É para que o pecaminoso, de forma severa, seja excomungado da comunhão da igreja. Só que essa excomunhão dele vai manter o seu espírito preservado, ou não. Porque tem gente que é expulsa e fica com raiva. Tem gente que é expulsa e se arrepende. Mas aí você me pergunta, caramba pastor, tem que expulsar mesmo? É o que Paulo diz, e ele vai explicar o porquê que tem que fazer isso. Versículos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância, ou seja, eles estão se gabando como se fosse uma igreja legal e inclusiva, porque aceita o cara transar com a madrasta e não toma atitude nenhuma. Aí ele fala, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento,
para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo agora vai usar a imagem que todo judeu cristão ia entender perfeitamente, que é a imagem do fermento. Paulo aqui faz uma analogia do pecado com o fermento, dizendo que um pouquinho de fermento faz uma massa inteira crescer. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando o pecado é tolerado dentro da igreja, ele pode contaminar toda a igreja. Então, meu irmão, eu não sei se você percebeu, mas o que está me chamando a atenção aqui? É que quando a gente vai fazer massa, e as mulheres, mais do que eu, sabem bem disso, mas eu não me diminuo, porque eu já fiz muito bolo, então eu sei como é que funciona. Quando a gente coloca um pouquinho de fermento, esse pouquinho já é suficiente para a massa crescer. O que ele está dizendo então? Que pequenas pitadas de pecado têm o potencial de espalhar e corromper uma igreja inteira. Um pouquinho de fermento faz a massa crescer. Pitadinhas de pecado não tratados contaminam a igreja. Aí o que ele vai dizer então com isso? Que quando a gente tolera o pecado na igreja, ele tem o mesmo efeito de um fermento. Se a gente não trata as coisas de maneira correta, a tolerância e a parcialidade vai contaminar e fermentar toda a igreja. E aí é por isso que ele alerta, lá no versículo 7, que ele diz: lançai fora todo velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo agora está encorajando os crentes a se livrarem da prática do pecado e viverem uma nova vida em Cristo. O que ele está dizendo aqui, meu irmão? Que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massas que não tinham fermento, por isso eles tinham que lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. Por quê? Porque toda igreja que tolera o pecado perde a santidade. Toda igreja que tolera o pecado perde a unção de Deus. E se tem uma coisa que eu e você sabemos, é que o pecado na igreja destrói o seu testemunho. É só você parar para olhar, meu irmão, como o mundo reconhece a igreja. Sempre quando tem escândalo. O mundo só dá atenção para os evangélicos quando um pastor adultera, quando um pastor se veste de mulher, quando acontece um abuso dentro de uma igreja. A gente só é conhecido pelos escândalos. Nós não somos conhecidos pelas piedades que praticamos. Então para pensar, meu irmão, precisamos jogar fora o velho fermento, para não dar brecha para esse mundo nos criticar. Aí vem o versículo 9, 10 e 11. E aí Paulo já vai pegar um pouquinho mais pesado aqui. Porque ele vai dizer assim: já em carta vos escrevi, que não vos associei com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Meu irmão, Paulo agora vai reiterar aquilo que ele já tinha dito para a igreja. É só a gente olhar lá no versículo 9, que ele vai dizer: já em carta vos escrevi, ou seja, eu já tinha avisado para vocês, e agora eu estou falando de novo, não se associem com crentes que vivem em pecado. Meus irmãos, vocês querem manter a igreja sem contaminação, não se associe com falsos crentes. É isso que Paulo está dizendo. Aí eu te pergunto, por quê que esse tipo de falso cristão contamina a igreja? É simples, porque o falso crente, meu irmão, listado ali por Paulo, está em 3 níveis de degradação. Coloca aí para mim, por favor, Meidson, o versículo 11. Lê comigo, por favor. Mas agora
vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Porque ali tem 3 níveis de degradação. Primeiro, impuro e beberrão. É um pecado que o falso crente pratica contra si mesmo. Segundo, avarento, roubador e maldizente. É o pecado que o falso crente pratica contra o próximo. E terceiro, idólatra. É quando o falso crente peca contra Deus. Então nós temos ali 3 níveis de degradação moral de um falso crente. Ele peca contra si mesmo, ele peca contra o outro e ele peca contra Deus. Então, meu irmão, quem peca de forma deliberada contra si, contra os outros e contra Deus, não nasceu de novo. Pode estar há anos na igreja, mas se ele peca contra si de forma consciente, se ele peca contra os outros de forma consciente, e se ele peca contra Deus de forma consciente, ele precisa nascer de novo. Por isso a recomendação de Paulo é: você não quer dar espaço para o pecado crescer como um fermento na tua vida, vigia com quem você se associa. Você não quer que o pecado entre e domine o teu coração? Para de andar com pessoas que vivem falando mal dos outros. Para de andar com pessoas onde fala somente em dinheiro. Para de andar com pessoas que se dizem cristãs, mas são imorais no seu falar e no seu agir. Para de andar com crente que coloca tudo acima de Deus. Meu irmão, foge desse tipo de pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Não senta nem para comer. Agora, sabe o que é sentar para comer aqui? Isso naquela época, culturalmente, representava comunhão. Paulo está dizendo: não tenha comunhão com falsos cristãos. Não tenha comunhão com quem finge ser crente. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é para a gente refletir. Que tipo de vida a gente está levando? Paulo aqui não está dizendo que a gente tem que ser antissocial, não. Mas é uma forma de você prevenir a igreja de ser contaminada pelo pecado. Isso aqui, meu irmão, é um ato preventivo de disciplina. Não se associar a falsos crentes. É não se misturar com gente que está dentro da igreja, mas que a vida está totalmente desregrada. Não é você se tornar inimigo dela. Não é você ser antissocial. Mas é você influenciar essa pessoa e ganhar ela verdadeiramente para Cristo. Só que para isso acontecer, aí vem aquele pequeno probleminha, que eu sempre estou falando aqui. Se você quer ganhar um falso crente para Cristo, você vai ter que ter coragem de exortá-lo. Se você quer ganhar um falso crente para Cristo, você tem que ter a atitude de repreendê-lo. Se você quer ganhar um falso crente para Cristo, você tem que corrigi-lo quando necessário. Só que o problema é que a gente não tem coragem de falar a verdade. E quando a gente fala a verdade, a pessoa ainda fica de cara feia para você. Entende a falta de maturidade? Um lado não tem coragem de falar, e o outro lado não gosta de ouvir. Está andando no caminho errado, e você fala para a pessoa se consertar, e ela acha que você está de maldade com ela. E amar é isso, meu irmão. Se você está vendo teu irmão indo para o fundo do poço, você tem que falar a verdade. Se ele não vai gostar, problema dele. Mas você tem a obrigação de ver que se alguém está se afundando, você tem que dizer. Ela pode ficar de cara feia no começo, mas lá na frente ela vai entender. Ou ela vai quebrar a cara de vez. Mas o nosso papel como igreja, se você ama o teu próximo, corrija, exorte, repreenda quando for necessário. Ah, ele vai ficar de biquinho, não tem problema. Ah, ele vai para outra igreja, vai com Deus. Mas faz o seu papel, corrija, porque isso é prova de amor. Se a pessoa não tem maturidade para entender isso, é outra história. Mas nós precisamos, como igreja, entender que conivência não é ato de amor. Faz a sua parte, meu irmão, mesmo que a pessoa fique de cara feia para você. Porque Paulo aqui está falando que esse tipo de crente é aquele crente que escolheu o pecado como modo de vida. É aquele tipo de crente que se recusa a se arrepender.
E se ele se recusa ao arrependimento, ele não faz parte do corpo de Cristo. E por último, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo agora conclui o capítulo com muita clareza. Está fazendo aqui uma distinção importante entre como nós, como igreja, devemos lidar tanto com os membros da igreja, quanto com aqueles que são fora da igreja. O que ele está dizendo aqui? Quem está fora daqui e peca, não é problema nosso. Deixa eles. Agora, quem peca e faz parte do nosso meio, nós temos o dever de julgar. Não tem essa de não julgueis para não sejais julgados, meu irmão. O texto ali está falando de hipocrisia. Porque o mesmo Jesus que fala em Mateus 7,1, não julgueis, em João 7,24 diz: julgai segundo, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Não tem como Jesus ser contraditório, meu irmão. É só você ler do versículo 1 ao 5 de Mateus 7 que você vai entender. Que para você tirar o cisco do olho do teu irmão, antes você tem que tirar a trave do teu olho. Ou seja, quer corrigir o pecado do teu irmão, corrige o teu primeiro. É isso que ele está dizendo ali. Então, não se estressa com quem está lá fora fazendo besteira, não. Puxa a orelha de quem está aqui dentro fazendo besteira. É esse que você tem que puxar a orelha. Não os do mundo, não. É isso que Paulo está falando. Que o julgamento aqui está se referindo à disciplina e correção dentro da igreja. Os de fora, Paulo está falando, deixa que Deus julga. Não se preocupa com os de fora não, que Deus vai julgar. Agora aqui dentro, meu irmão, é meu e o seu papel. Corrigir e disciplinar um irmão faltoso. Não pense que dar carinho, ou deixar a pessoa fazer o que ela quer fazer, é amor, não. Acompanhe, discipline, mas ande com a pessoa. Porque é isso que Paulo vai nos ensinar aqui. Fora da igreja, a gente não tem autonomia para disciplinar ninguém. Isso é com Deus. Mas aqui dentro, a gente tem a obrigação de cuidar uns dos outros. Em outras palavras, meu irmão, igreja, não ultrapasse o seu limite. Porque quando a gente julga os de fora, a gente é arrogante. E se a gente não julga os de dentro, a gente é cúmplice. Olha que problemão, Rose. A gente é super santo se julga os de fora. Quando a gente não faz nada com os de dentro, a gente é cúmplice do pecado. Então a gente tem que ter um equilíbrio, meu irmão. Sabe o que você faz? Guarda isso que eu vou ficar muito feliz. Para os de fora, apresenta a graça salvadora de Jesus. Para os de dentro, cuide e seja responsável. É isso. Daqui para fora, apresenta Jesus para esse povo. Para os que estão aqui dentro, cuida deles. Corrige. Exorte quando for necessário. Não seja rígido com os de fora. Seja rígido com quem está aqui dentro. A começar por mim. Porque eu também peco. Eu também tenho meus defeitos. E sou aberto à exortação. Sou aberto à repreensão. E como eu ouço os meus queridos diáconos aqui, quantos e quantos puxando de orelha, em menos de um ano, eu já tomei da irmã Nádia, minha educadora. Eu vou expor a senhora mesmo. Mas é para o bem, meu irmão. É para o bem. Quando você aceita a repreensão, entenda, não é para o teu mal, meu irmão. É para você amadurecer. E se esse texto não te ensinar isso, aí, meu irmão, tu vai ser aquele bode rebelde. Não é nem ovelha, é bode. E a igreja de Cristo é formada por ovelhas. Então vamos ser ovelhas, meu irmão. Vamos ter maturidade de entender que repreensão é para o bem. Vamos ter maturidade, meu irmão, de entender que Deus quer o melhor para essa igreja. E para isso a gente precisa se corrigir. A gente precisa disciplinar uns aos outros. Porque a igreja séria leva a sério o caráter de Deus. E para o caráter de Deus ser levado a sério, a gente muitas vezes precisa se corrigir. Porque é aí que o Espírito Santo age e transforma. Então guarda duas coisas que eu quero dizer para você. Primeiro, disciplina bíblica tem sempre como horizonte restaurar e nunca condenar. Quando a gente disciplina alguém, meu irmão, não é para o mal, é para o bem. Não é também para você jogar a pessoa fora, não é expor o pecado alheio, não é humilhar a pessoa. Não é isso. Disciplina é o último recurso do amor e não o primeiro recurso de vingança.
Segundo, a igreja que disciplina bem é também a igreja que cuida bem. Quando você disciplina, meu irmão, não é só disciplinar, mas também acompanhar. Porque quando você acompanha, não acontece destruição. Quando você disciplina, você reconhece que cada pessoa importa demais para você abandoná-la pelo caminho. Então, meu irmão, que a gente possa ser uma igreja que ama o suficiente para agir, mas que também age com amor suficiente para restaurar. Isso é amor, meu irmão. Ame para corrigir, mas mantenha esse amor para que essa pessoa seja restaurada. Que você possa guardar essa mensagem no teu coração e entender, meu irmão, que disciplina na igreja não é maldade, não é vingança, não é ódio. Mas se alguém precisa ser disciplinado, é porque essa pessoa ultrapassou os limites. E a maior prova de amor que a gente tem é disciplinando essa pessoa, acompanhando como igreja e não abandoná-la porque ela pecou, porque todos nós somos pecadores. Então todos nós precisamos cuidar para que a gente não venha a cair. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine nessa noite essa verdade.